A História da Doutrina da Trindade, por Ricardo Nicotra. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu vou falar para vocês a respeito do trabalho de um camarada chamado Ricardo Nicotra. Esse camarada, ele foi estudante de teologia, se formou. Eu não sei se ele trabalhou como pastor ou não. A informação que eu tenho a respeito dele, do que me contaram, foi que ele foi editor da Casa Publicadora Brasileira. Mas em algum momento, o Ricardo Nicotra, estudando aí a teologia, a história da igreja e etc., chegou à conclusão que a doutrina da Trindade era uma doutrina equivocada, e em função disso, ele fundou um ministério crítico à Igreja Adventista do Sétimo Dia, especialmente no que tange a essa questão do trinitarianismo. Ele foi, e é, creio eu ainda, o chefe aí de um site que ficou muito famoso nos tempos passados da internet, né, no meio do adventismo, chamado adventistas.com, e essa doutrina da Trindade, então, é uma das principais aí, se não a principal questão e polêmica do Ricardo Nicotra contra a teologia adventista, tá bom? Creio eu que, em grande medida, a maior obra do Ricardo Nicotra acaba sendo, como fruto dessas discussões todas, esse livrinho aqui, Eu e o Pai Somos Um, e o Espírito Santo não faz parte da Trindade? Esse é um livro pequeno, 108 páginas, de distribuição particular, não foi lançado por nenhuma editora. E nas páginas 86 a 89, quase no final do livro, ele então fala um pouco sobre esse tema, que é o tema, né, do título do meu vídeo, A História da Doutrina da Trindade. Beleza, eu vou resumir para vocês as principais teses do Ricardo Nicotra em relação a esse assunto, colocados aí nessas páginas 86 a 89, são 4 páginas ao total, tá bom? Então, em tese, o Ricardo defende o seguinte, que a doutrina da Trindade não tem base bíblica. Essa é a primeira e a mais importante das suas conclusões. É por causa disso, obviamente, que ele, na cabeça dele, né, que isso não tem base bíblica, que ele vai se revoltar contra a teologia adventista e etc., que é inaceitável acreditar na Trindade, tá bom? Outra coisa, ele crê que essa doutrina ela é o resultado da paganização do cristianismo com interesses políticos da parte aí dos dominadores lá da época e etc. Seria algo parecido com como que a igreja começou a adotar adoração a imagens e a guarda do domingo, com interesses assim de unir pagãos e cristãos na igreja e agradar a todos e dominar o império politicamente. Basicamente essa é a tese central. Para sustentar essa tese, ele diz que então essa doutrina foi criada no Concílio de Nicéia por homens que tinham então essa visão de que a religião poderia ajudá-los a dominar politicamente. E no final desse capítulo, na página 89, o Ricardo faz um quadrinho assim, né? Efeitos da paganização do cristianismo na adoração. Aí nesse quadrinho ele diz assim: no cristianismo original, nós adoramos em espírito e em verdade, no sábado do sétimo dia, a Deus Pai e ao Filho. E no cristianismo paganizado, nós adoramos através de imagens de escultura, no dia do domingo, dia do sol, ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele diz assim então que essa paganização do cristianismo é exatamente a doutrina da Trindade. Ou a doutrina da Trindade é efeito dessa paganização, tá bom? Agora sim, olha, eu gostaria de confrontar o pensamento do Ricardo Nicotra, mas não simplesmente assim sobre a minha própria autoridade. E eu gostaria de apresentar àqueles que ainda não conhecem o maior historiador da doutrina cristã, que se chama Jaroslav Pelikan. Esse camarada, ele nos dá uma perspectiva diferente desta oferecida pelo Ricardo Nicotra. E na página 235 desse livro aqui, A Tradição Cristã, uma história do desenvolvimento da doutrina, o surgimento da tradição católica, anos 100 a anos 600, na página 235 ele dá uma perspectiva diferente. E aí eu vou ler para vocês aqui o que é que o Jaroslav Pelikan escreve. Ele diz o seguinte: o dogma da Trindade foi desenvolvido como a resposta da Igreja a questão sobre a identidade de Jesus Cristo. Veja que o Jaroslav Pelikan
ele escreve um capítulo inteiro nesta obra, um capítulo de mais ou menos 50 páginas. É o quarto capítulo dessa obra, chamado O Mistério da Trindade. Esse é o título do capítulo. Então, assim, olha, se você lê tanto o capítulo do Ricardo Nicotra sobre a história da doutrina da Trindade, e você lê o capítulo 4 desta obra de Jaroslav Pelikan, você percebe algumas coisas assim muito claramente explícitas. Então, por exemplo, quando você lê o livro do Ricardo Nicotra, você vê que ele cita o site Wikipedia, e ele cita também o credo de Nicéia, o credo de Atanásio e um catecismo católico romano, para então fundamentar aí as convicções dele a respeito da história da doutrina da Trindade. Quando você vai para o material do Jaroslav Pelikan, você percebe que, além de historiadores ou teólogos conceituados da modernidade, vamos pensar assim, da contemporaneidade, também Jaroslav Pelikan cita os cristãos que estavam envolvidos nas discussões doutrinárias à época em que essas estavam sendo construídas. Então, por exemplo, como exemplos, né? Jaroslav cita Clemente, Plínio, ele cita também Atanásio, Inácio, Irineu de Leão, Orígenes, a obra O Pastor de Hermas, que ninguém sabe quem escreveu, e vários outros cristãos dos primeiros séculos que estavam ali ativamente construindo a doutrina cristã em meio a controvérsias com os gnósticos, com os pagãos, com os judeus, com hereges dentro do próprio cristianismo. Então, assim, você já percebe imediatamente quando você compara uma abordagem com a outra, que, na verdade, assim, você não tem nem comparação, né? É como você comparar um Fusca com uma Ferrari. Basicamente é isso. Agora sim, olha, eu não estou tentando fazer um argumento ad hominem, eu estou simplesmente tentando trazer ao público o conhecimento de que existe gente gabaritada para escrever sobre a história da doutrina cristã. E aí estou apresentando a você o maior nome nesta área do conhecimento cristão, que é Jaroslav Pelikan, e confrontando, através do conhecimento da obra desse camarada, o pensamento de Ricardo Nicotra, que tem o seu espaço e podemos discutir, e vamos discutir numa boa, tá bom? Para dar uma palhinha assim um pouquinho maior do pensamento do Jaroslav, eu vou ler para vocês assim a introdução do capítulo O Mistério da Trindade, para você ver assim mais ou menos o nível do raciocínio, né, que ele vai trazer para cada um de nós que ler o livro, né? Inclusive vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para aquisição do livro para quem quiser, tá bom? Então ele diz o seguinte: o auge do desenvolvimento doutrinal da igreja primitiva foi o dogma da Trindade. A igreja, nesse dogma, vindicou o monoteísmo que tinha estado em debate em seu conflito com o judaísmo, e lidou com o conceito de logos, sobre o qual tinha disputado com o paganismo. O elo entre a criação e a redenção defendido pela igreja contra Marcião e outros gnósticos recebeu condição de credo na confissão referente à relação do Pai com o Filho, e a doutrina do Espírito Santo foi incorporada nessa confissão. A doutrina crida, ensinada e confessada pela Igreja Católica dos séculos II e III também levou à Trindade, pois o cristianismo nesse dogma traçou a linha que separava do sobrenaturalismo pagão e reafirmava seu caráter como religião da salvação. No entanto, essa declaração sobre a relação do dogma niceno da Trindade nos séculos precedentes deu a impressão superficial de um abrandamento maior do que os fatos justificavam, pois a formulação e reformulação do dogma foram trazidos à tona pelo debate doutrinal mais vigoroso que qualquer outro já vivenciado pela Igreja. A questão central nesse debate é o divino que aparece na Terra e reúne o homem com o Deus idêntico ao Divino Supremo que governa o céu e a terra, ou é um semideus? A controvérsia a respeito dessa questão ocupou a maior parte do século IV. Jaroslav Pelikan, já vou avisando a vocês, ele não é um católico romano. Ele, inclusive, quando faleceu,
fazia parte então da convicção ortodoxa oriental do cristianismo, né? Seria a ortodoxia grega. Inclusive uma das alas mais frontalmente opostas ao catolicismo romano, né? Muito antes, né, do protestantismo, os ortodoxos gregos já se afastavam do catolicismo romano. Então assim, olha, quando então o Jaroslav Pelikan fala sobre dogma, isso é uma palavra meio pesada, né, para a mentalidade adventista, ele está falando da doutrina. E quando ele fala de Igreja Católica, ele está falando da maioria dos cristãos nos primeiros séculos, tá bom? Aqueles que de alguma maneira enfrentaram as heresias dentro do cristianismo e vindo assim de fora da filosofia dos pagãos, etc, tá bom? Então basicamente é isso. Agora sim, olha, perceba. Aquilo que o Ricardo Nicotra vê como uma paganização e uma politização da igreja, Jaroslav Pelikan coloca como, na verdade, a maior discussão doutrinária do cristianismo. E o Ricardo Nicotra não toca nessa discussão doutrinária. E veja que qual é essa maior discussão doutrinária? É a respeito da identidade de Deus, especialmente à luz do fato de que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou, e aí posteriormente ele deixa o Espírito Santo em seu lugar para continuar a sua obra. Mas então percebam, a discussão sobre Deus no contexto cristão é a discussão mais complicada, mais profunda, mais extensa, mais vigorosa, pela qual a igreja jamais passou. E o Ricardo Nicotra pinta um quadro como se isso fosse simplesmente romanos, pagãos que tentaram trazer os cristãos para o seu lado e uni-los com o paganismo para ganhar força e poder político, que é uma visão, obviamente, totalmente pequena da situação real em si. Agora vejam, eu não quero tratar esse vídeo agora como algo de teologia bíblica, estamos falando hoje de teologia histórica. Mas quando você vai para o Novo Testamento, para o Evangelho, o protagonismo de Cristo ele é muito óbvio, porque aí Cristo ele é o camarada que é o Filho de Deus, que prega o reino de Deus, que revela o Pai, que fala sobre Deus e etc. Obviamente, isso tudo fez a igreja questionar quem é esse homem, né? Que história é essa? E as reflexões sobre o Espírito Santo ficaram para depois em relação a esses primeiros debates cristológicos. Ok. Agora sim, olha, de forma bem básica, quando a Bíblia diz o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne, a Bíblia coloca Jesus Cristo numa relação muito intrigante de ser Deus e ter comunhão com Deus, o Pai. Inclusive, Jesus chamou Deus de Pai constantemente nos evangelhos e etc. E a pergunta por essa relação, ou por essa identidade de Cristo em relação a Deus, é o primeiro ambiente que vai conduzir posteriormente à formulação da doutrina da Trindade. É justamente porque Deus é visto como Cristo e em relação a Cristo sendo o Pai, é que a igreja começa a pensar. E depois, obviamente, o Espírito Santo ele vai ser colocado dentro dessa discussão até mesmo pelo próprio Cristo, que vai dizer, quando eu for, deixarei outro Consolador, e o Espírito da Verdade, que procede do Pai, etc. Inclusive, é muito importante entender que o Espírito Santo na Bíblia é distinto de Cristo. Assim como o Pai é distinto de Cristo e o Pai é distinto do Espírito Santo. Porque veja só, apesar de muitas complexidades nessa questão, você percebe algumas coisas importantes. O Espírito Santo gera Cristo no ventre da mulher virgem e Cristo é reconhecido como Filho de Deus. Então, desde o início da revelação do Espírito Santo no Novo Testamento, ele já é identificado como Deus. Depois, Atos capítulo 5 vai colocar a questão de forma inequívoca e clara. Mentiu para o Espírito Santo, mentiu para Deus. Acabou a conversa. Além disso, você vê em muitos momentos o Evangelho dizendo que Jesus Cristo era cheio do Espírito Santo, foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto e etc. Demonstrando que Jesus tinha relação com o Espírito, comunhão com o Espírito. Jesus fala do Espírito Santo como o outro e etc. Então não podemos confundir uma coisa com outra. E aliás, essa é a grande questão
que vai posteriormente, depois de muita discussão, fornecer aí toda a base e as conclusões da doutrina da Trindade. Deus se manifesta como Pai, como Filho, como Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito não é o Filho, o Espírito não é o Pai. Os três mantêm uma identidade diferente um do outro, mas, obviamente, de uma forma misteriosa, os três são um Deus. Unidade de essência, de natureza, de caráter, de propósito, de essência, de eternidade, de poder, de onisciência, de onipotência, etc. Então, basicamente, a doutrina da Trindade surge não como uma paganização ou politização da igreja, mas como reflexão teológica que primeiramente surge no contexto de entender quem é Cristo e depois de entender quem é o Espírito Santo, aquele que Cristo deixou na terra para continuar a sua obra. Existe uma intelecção interessante nesse contexto, que é uma ideia do seguinte, que no Antigo Testamento existe muito claro a presença do Pai, e a presença do Filho está ali, mas está de uma forma mais velada, nas entrelinhas, é o Messias, é aquele que virá, é o Salvador da humanidade, o Messias, etc. Quando chega no Novo Testamento, acontece algo semelhante, mas agora o Filho está claramente revelado e o Espírito Santo está ali, velado nas entrelinhas. O que a Igreja Cristã fez? Ela estudou a Bíblia e entendeu Pai, Filho e Espírito Santo como tendo características divinas de onisciência, onipotência, de condução e direção à igreja, de estabelecimento da igreja, de inspiração do texto bíblico e etc. E percebendo isso, a divindade e a personalidade, tanto de Cristo quanto do Espírito Santo, percebeu tudo isso a partir do texto bíblico, do Evangelho, e não de qualquer interesse político, social, econômico que poderia ter em função dessa doutrina, porque ela seria adequada aos pagãos, e aí os pagãos entrariam na igreja, e a paganizar a igreja eles teriam poder. Não é nesse ambiente que surge a doutrina da Trindade. Se de alguma maneira a doutrina da Trindade, tanto quanto o próprio cristianismo, a própria Bíblia, foram usados como instrumentos políticos de dominação da parte do poder da igreja e etc., esse não é um problema para dizer que a doutrina da Trindade é errada, ou a Bíblia é errada, ou a fé é errada, porque tudo isso é explorado nesse contexto. Mas essas coisas não são as fontes da fé, as fontes da existência da Bíblia e nem são as fontes da existência da doutrina da Trindade. Portanto, nosso amigo Ricardo Nicotra está absolutamente equivocado quando fala da história da doutrina da Trindade. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto dentro de um contexto adventista, se a obra do Jaroslav Pelikan for muito complicada para você, eu também recomendo esse livrinho aqui do pastor Milton Torres, Tentaram a Deus no Seu Coração, a Controvérsia Antitrinitariana. Eu não sei se esse livro tem para vender ainda por aí, se tiver eu vou colocar um link na descrição desse vídeo, e se não tiver, vamos pedir para o pastor Milton Torres fazer mais, porque precisa, esse é um assunto recorrente. Muitas heresias negam a doutrina da Trindade, fazem interpretações fantasiosas sobre textos bíblicos, sobre a história da igreja e etc. E a gente precisa confrontar isso, e esse livro do Milton Torres é excelente como uma introdução para o pensamento adventista a respeito dessas controvérsias, tá bem? De qualquer forma, espero que fique claro para vocês que a visão de Ricardo Nicotra é uma visão pequena, é uma visão insustentável à luz dos fatos. A doutrina da Trindade surge de muita reflexão sobre o texto bíblico e não de paganização ou politização da igreja.